Boa noite, meninas, tudo bem? Meninas, meninos, pessoal que está assistindo o vídeo. Já peço desculpa, né? Ou aula difícil, né? A gente começou, um dia foi vocês que tiveram problema com a internet, com energia, e hoje foi essa pandemia dentro da pandemia, que sinceramente não sei o que houve, mas bola para frente, né? Vamos aí tocar a bola. Amanhã temos aula, viu? Amanhã temos aulas às 19 horas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a aula de hoje nós vamos recuperar aqui na gravação, tá bom? Vamos dar aula hoje aqui gravada, como eu disse a Jucinalva, o pessoal da coordenação. E amanhã, se Deus quiser, ao vivo. E se vocês precisarem de uma terceira aula, porque não entenderam alguma coisa, essa terceira aula é de brinde para vocês, é só pedir, tá bom? Vamos lá. Gente, o nosso material que vocês devem ter em mãos, eu vou publicar também no WhatsApp, quando eu colocar esta aula gravada. É sobre didática, né? Nós vamos fechar aí as nossas duas disciplinas desse ano, acredito. Só estarei com vocês agora ano que vem. Com a disciplina de didática. Se vocês perceberam, são 4 capítulos apenas. Vamos aqui conferir, né? É isso mesmo, 4 capítulos apenas. 2 capítulos bem pequenos e resumidos, porque é um assunto prático e direto, e os outros 2 assuntos também não são tão grandes. Esse vídeo vai dar conta do capítulo 1 e do capítulo 2, tá bom? Vamos lá. Acredito que você já ouviu aquela frase assim, o professor tal não tem uma boa didática, ou aquela pessoa não tem uma didática interessante, ou já viu uma coordenadora dizendo assim, tenha boa didática, professor sem didática. Na verdade, o que é didática? Né? Didática está associado a quê? Ao ensino, à prática do ensino, à teoria do ensino, a quem ensina, ao local onde se ensina, as pessoas que são ensinadas. O que é que didática fala? Bem, de uma certa forma, didática fala disso tudo. Didática toca em teorias, didática fala do indivíduo que é o transmissor, mas também a didática fala daqueles que aprendem, os discentes ou alunos, como comumente nós chamamos. Mas nós vamos perceber alguns parágrafos aqui do material de vocês, que são reais nas afirmações que fazem, porque fazem consonância com outros autores do mesmo tema, é que didática, ela se expande para outros campos. Didática aponta para que o aprendizado ele está para além da escola, para além do livro, né? Didática busca dar conta, claro que nem sempre isso acontece, de que o aprendizado ele precisa ter um olhar abrangente. O aprendizado precisa sair, né, das viseiras, muitas vezes, que ele caminha, e precisa olhar de lado, olhar aonde esse aluno está, aonde essa escola está, de onde esse aluno vem, qual é a herança dessa escola e etc. Bem, tendo dado essa introdução, vamos pegar alguns parágrafos, nós não vamos ler parágrafo a parágrafo, mas eu queria ler o primeiro, como é de praxe fazermos. A educação ou prática educativa é um fenômeno social universal. Por meio dela, garantimos às gerações futuras o acesso aos conhecimentos historicamente construídos pela humanidade. Estes conhecimentos, transformados com o passar dos tempos de acordo com as necessidades culturais, sociais, políticas e econômicas de cada nação. Sendo assim, vamos logo ler o segundo, cabe ao professor, além do ato específico de ensinar a conhecer as necessidades históricas do seu tempo, para adequar os conteúdos e temas a essa realidade. A didática, sendo uma área do conhecimento pedagógico, se responsabiliza em oferecer a professores e alunos os instrumentos necessários para a efetivação do ensino e da aprendizagem. Bem, a didática, ela busca fazer com que o professor seja munido de teóricos, de direcionamentos, de possibilidades, que o professor consiga, com as ferramentas da didática, dar conta das necessidades do seu tempo. Mais uma vez, uma palavrinha que é muito usada em palestras, transposição do conhecimento. A didática, ela aponta caminhos que você pode fazer essa transposição. A didática diz que ela é imprescindível.
Não adianta, ou adianta muito pouco. Eu não vou dizer não adianta. Adianta muito pouco você falar para o seu aluno um conhecimento e deixá-lo apenas no século XIII, no século XIV. Ou falar para o seu aluno de uma região que ele talvez nunca use, ou nunca vá, como neve, como garoa, coisas que talvez o sertão nunca tenha. A didática, ela busca com que você pegue esses conhecimentos de humanas e de exatas e traga-os para dar respostas atuais a quem aprende com você, seja qual for a matéria. A didática não está relacionada somente a humanas ou somente a didática, ou somente a exatas. A didática está relacionada ao modus operandi, ou seja, como esses conteúdos são passados. Didática diz, oi, você precisa prestar atenção quem é o seu público, de onde ele vem. Mas vamos, por quê? Porque o seu público tem história. Por trás dele tem uma família, tem uma cultura, tem uma religião, tem um bairro, tem opiniões, ideologias que são diferenciadas. Aí nós vamos lá para este parágrafo. Sendo assim, nossa primeira tarefa nessa unidade será conhecer a didática e seus campos de atuação. Isso quer dizer que analisaremos nossa disciplina como ramo de estudo da pedagogia que busca respostas teóricas e práticas para orientar a ação educativa da escola. A partir dessas definições, podemos então compreender o objetivo do estudo da didática, os processos de ensino e aprendizagem. Então, a dica do autor é, se alguém te perguntar, você fez curso de pedagogia? Fiz. Fez didática? Fiz. Do que é que didática se trata? Você vai explicar bem. Quando eu tive aula com o professor Anderson de didática, ele me disse que a apostila sinalizava que a didática é a disciplina que trabalha os processos de aprendizagem. Processo é como a aprendizagem chega até o meu aluno. De que forma eu tenho levado? De que forma eu penso em levar o meu conhecimento geográfico, histórico, matemático, linguístico, seja qual for? Qual o processo que eu pensei, que eu idealizei na minha aula para que o aluno obtenha as informações que eu pretendo dar? É disso que didática trata. Por isso que muitas vezes você vai ver uma coordenadora, se não viu ainda, quando eu comecei essa aula, dizendo, esse professor tem uma didática muito ruim. Ou seja, muitas vezes esse professor não consegue ser compreendido. Gente, eu já estive em coordenação e trabalho com coordenadores há muitos anos. E uma coisa que eu aprendi, e eu acho que você como futuro, como professor já em processo, alguma de vocês pode já estar até em sala de aula, precisa compreender o seguinte, se você transmite um conteúdo, seja qual for o assunto, seja qual for a área, e você tem, sei lá, 35 alunos na sua turma, e você aplicou uma atividade avaliativa, e desses 35 alunos, 30 não conseguiram atender a sua expectativa de nota. Bem, na maioria das vezes, nós vamos ter alunos displicentes, mal educados, que não querem nada, etc. e tal, que você já sabe. Porém, um saldo negativo de quase 90% em uma sala de um conteúdo que foi dado por você, há de procurar saber se o processo ou a didática aplicada na hora da sua aula ou nas suas aulas, naquele conteúdo específico, ela não ficou a desejar. Eu sei que nós não gostamos de ser questionados e, na maioria das vezes, nós não auto-questionamos a nossa aula. Mas a didática aponta que você precisa buscar o melhor recurso. Muitas vezes, linguístico, de imagem ou geográfico, para aquele conteúdo ser aplicado. Repito, claro, eu não estou tirando aqui a responsabilidade da turma, que muitas vezes pode ser complicada e na maioria das vezes é. Mas eu quero que você lembre que você e eu também temos responsabilidade se esse conteúdo não chegar até você de forma clara.
Por exemplo, se terminar a gravação dessa aula e você assistiu essa aula e não entendeu nada, você tem que me mandar um zap, dizer, professor, terminou aquela aula didática, eu não sei o que é didática. Então, eu vou ter que olhar, botar a mão na consciência e dizer o que foi que houve. Minha aula estava muito travada? Foi a velocidade da fala? O que foi que houve? Então, é necessário a gente fazer autoanálise, entende? Então, a primeira lição de hoje é que didática dá conta de várias perspectivas do ensino. E a segunda, que está circunscrita ao que está na apostila, é que a didática dá conta dos processos de aprendizagem. Preste atenção à palavra no plural, processos de ensino e aprendizagem. Por que processos? Porque não existe uma fórmula para te dar. Você é pedagoga, eu sou licenciado, tem o outro que é bacharelado e por aí vai. As faculdades presencial, EAD, semipresencial, seja qual for, não existe uma fórmula. Você aprende a fazer plano de aula, você aprende a fazer sua ementa, você aprende a preencher lá os cadernos que você vai preencher dos alunos, tudo isso. Mas cada turma é uma nova turma. Cada público é um novo público. Até o primeiro ano que passou para o segundo, são novas pessoas que avançaram um ano de idade. E o segundo que passou para o terceiro, é a mesma turma, mas é a mesma turma um ano a mais. Ou seja, não há uma fórmula pronta do processo. Claro, quanto mais tempo em sala de aula você tiver, mais traquejo você vai tendo em saber o que fica melhor no primeiro ano, o que fica melhor no segundo ano. Essa aula é boa no terceiro, esse modelo já não dá tão certo no quinto ano, que eles são um pouquinho mais velhos, mas no segundo ano esse processo é muito legal. Ou seja, com o tempo você vai identificar, de uma certa forma, quais processos educacionais, qual didática é melhor, vídeo, cantar, levar para o pátio, o quadro, figuras, mímica, som, imagem. Qual o melhor processo para essa aula? Com o tempo você vai ganhando essa experiência. O que é melhor no primeiro ano, o que é melhor no segundo, o que é melhor no terceiro, quarto e quinto ano. Mas mesmo quando você tiver compreensão total desses processos e dessas didáticas, ainda assim você vai perceber que muitas vezes no mesmo ano, sendo o primeiro ano, deu certo com o primeiro ano do ano passado, com o primeiro ano desse ano já não deu tão certo. Eu já tenho que melhorar a minha didática. É por isso que o professor sempre aprende que ele é um eterno aprendiz. Como dar aula é um eterno aprendizado, porque a rotatividade de pessoas que nós ensinamos é muito grande. Então, didática dá conta disso, dá conta da fala, do espaço, das pessoas, dos conteúdos, dos processos, da dinâmica, de tudo que é preciso para aquele indivíduo aprender. E você vai tendo essas percepções. Lendo aqui este último parágrafo, para isso é fundamental situarmos essa área do conhecimento em seu contexto, ou seja, na formação docente e na formação humana. E então você está preparado? Vamos começar. Formação docente, formação humana. Eu hoje estava dando uma palestra para um grupo de professores e alunos de uma escola aqui da Bahia, que uma querida diretora me pediu, não é onde eu trabalho. Isso 2 para 3 horas da tarde. E eu conversava com aquelas pessoas, alunos e professores meio angustiados com a pandemia, dizendo para eles que nós aprendemos nessa pandemia a ir muito além dos conteúdos. Aprendemos a ser mais humanos, pelo menos quem aprendeu. Então, a didática, ela não se preocupa somente com a formação docente sua. A didática também aponta que você necessita, e aquele indivíduo que vai ter aula com você, necessita de uma formação humana. Antes, eu queria que você gravasse isso, se você me permitir. Que quando você estiver em sala de aula, eu queria que você lembrasse. Antes de formarmos para o futuro médicos, advogados, professores,
e outras profissões afins, o foco principal da escola é formar seres humanos. Pessoas de caráter, de índole, pessoas de empatia, que saibam, a didática precisa dar conta disso. Humanizar o conhecimento é urgente em muitas cabeças de professores e de algumas escolas. E a didática te aponta um pouco disso. Né? Vamos lá? Vamos dar continuidade? Já que saímos aí da introdução, eu queria com vocês iniciar o seguinte. De acordo com Libânio, quero fazer a citação, a ciência que investiga a teoria e prática da educação nos seus vínculos com a prática social e global é a pedagogia. Para Libânio, que é um autor que com certeza vocês já leram muito, o que é pedagogia? É a ciência que investiga a teoria e a prática da educação nos seus vínculos com a prática social e global. O que é pedagogia? É a ciência investigativa do indivíduo social e a sua prática. Pedagogia, mas não é sociologia? Não, é pedagogia. Sociologia também faz isso. Então, caminhando por esse trilho social, emocional, humano da pedagogia, a didática vem somar com as ferramentas para você alcançar esse objetivo. Então, o segundo parágrafo aí diz: a didática é uma disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, as formas e os processos, tendo em vista as finalidades educacionais. Como essas finalidades educativas são sempre sociais, a didática se fundamenta na pedagogia para encontrar seu contexto de atuação. Ou seja, a didática ela tem um fim educacional. Ou seja, eu vou para a sala de aula, a didática me diz o seguinte: aonde você pretende chegar com essa aula? É a primeira coisa de uma didática. Por exemplo, aonde eu pretendo chegar quando eu liguei a gravação desse vídeo? Eu pretendo chegar na concepção correta que você compreenda o que é didática e para que serve. Se terminar essa aula e você compreendeu o que é didática e para que serve, o objetivo didático foi alcançado. Então, a didática, ela, quando se casa ou quando ela ferramenta a pedagogia, é para que você compreenda que na atuação da docência é necessário saber aonde quer chegar. É necessário planejar como chegar. Aí você vai lembrar de outras disciplinas que você teve ou vai ter sobre produção de aula, produção de ementas, produção de planos de aula. Isso tudo é didática. É didático se planejar. Tem uma frase aqui interessante que diz o seguinte, aqui no meiozinho, um momento, dessa forma, quando estudamos a educação em seus aspectos políticos, sociais e econômicos e psicológicos, e tentamos descrever ou explicar o fenômeno educativo, a pedagogia conta com auxílio de outras áreas, história, tal. Esses estudos acabam convergindo na didática em si. E assim, essa área da educação acaba reunindo em seu campo de conhecimento os objetivos das ações pedagógicas. Quando a didática se junta à pedagogia, ela vai dizer à pedagogia o seguinte: pedagogos ou ensino pedagógico, vocês precisam lançar mão do que abrange as humanas, as exatas. Você precisa lançar mão, muitas vezes, de um espaço físico melhor para aquela criança aprender, da história do seu dia a dia, aplicação no meio ambiente onde ele vive. Você precisa compreender qual processo você vai usar, lançando mão de outras disciplinas, produzindo assim o que nós chamamos de interdisciplinaridade. Além disso, a didática compreende que a educação propriamente dita não acontece apenas na instituição escola. A didática tem dois viés, até porque ela trabalha com processo, ela trabalha com ferramentas.
Então, a didática, ela me ensina o seguinte: o professor precisa estar atento a quais aprendizados essas pessoas têm antes de chegar aqui. Por quê? Porque o aprendizado não está só na escola. E aí eu deixo a dica de um filme para quem não assistiu, O Menino, né? O menino que criou, que descobriu o vento. O menino que descobriu o vento. É muito bom. Se você não tiver, me peça o link desse filme que eu posso passar no Zap. Acho que eu tenho ele no meu Drive. O menino que descobriu o vento é interessante, porque mostra uma escola de uma didática bem antiga, mas o menino que descobriu o vento, sempre que eu passo esse filme em sala de aula para o ensino médio, onde hoje mais eu atuo no ensino médio que no fundamental, ensino médio e superior, no caso com vocês e outras turmas de outras faculdades, o menino que descobriu o vento está dentro desse processo didático quando ele diz que a educação desse menino, ela não está ligada só aos muros da escola. O menino, no filme, ele já sabia consertar rádio, consertar ventilador, produzir eletricidade, ele aprende observando uma bicicleta. Ele adquire conhecimentos fora, mas eu gosto do filme porque o filme ainda faz com que ele venha para a biblioteca da escola, com que ele peça para ficar na biblioteca da escola, para mostrar que a escola também é importante. Não somente o conhecimento empírico, não científico, conhecimento empírico de vida é também conhecimento e precisa ser mostrado e precisa ser adquirido por aquela criança. Então, a criança que vem para a aula, ela tem conhecimento, sim. Ela aprendeu com o pai, aprendeu na igreja, aprendeu nos ciclos onde ela frequenta, aprendeu em locais onde ela vai. Então, ela tem conhecimentos variados. A escola vai contribuir. Então, a escola ela tem dois caminhos. Ela vai oferecer à criança o conhecimento que ela precisa, mas ela é mais feliz quando ela consegue unir o que ela precisa passar com aquilo que a criança já tem. No universo que a criança já tem. E aí você estudar o Piaget, o Freire, o Vygotsky e outros tantos aí, né, o montessorianismo e outros tantos, e sabem disso muito melhor do que eu, essas adaptações ou essas busca de processos melhorados da educação. Mas uma coisa é verdade e a didática nos aponta. A educação ou o processo de ensino, ele não se dá somente na escola. Ele ocorre em vários locais. Aí eu quero ler aqui embaixo quando diz: dessa maneira podemos compreender que o objetivo de estudo dessa ciência é o ensino em todos os seus processos e amplitudes. A didática é abrir o olho do professor, o meu e o seu, e dizer assim: amplie a sua visão, o seu horizonte. Tome cuidado quando você diz para o seu aluno: você não sabe de nada. Quem sabe aqui sou eu. Ah, professor, nunca disse isso, não. Pode ser que você caia nessa tentação. Deixa o menino falar. Se for, entre aspas, uma bobagem, você escuta, pede para ele ficar quietinho. Mas se diante da sua aula ele trouxer algo que ele aprendeu lá, e ele precisa da escola para que esse algo seja melhorado, ou seja, lapidado somente, nós não somos detentores do conhecimento. Claro, eu ainda sou de uma escola que acredita, sim, que o professor tem o conhecimento, claro, acima dos alunos. Por quê? Porque o professor é um formado, mas ele não é melhor do que seus alunos, porque os seus alunos também têm conhecimentos. O professor detém o conhecimento científico, que o aluno não tem. Você faz faculdade por quê? Porque você busca conhecimentos e ferramentas para se preparar para a ação pedagógica. Então, o seu aluno não tem esse conhecimento. Claro que não. Mas ele tem outros conhecimentos de vida, da rua onde ele mora, da família que ele convive, da igreja que ele frequenta, do clube que ele vai.
das reuniões que ele participa com a família. Ele tem conhecimentos. Mesmo essa criança, a fala dela, o comportamento dela denuncia quem ela é. E aí, com esse material humano, lembra lá do início da aula, você vai burilar e buscar lapidar essa criança com as didáticas e com as devidas organizações da sua aula, observando o social, o emocional, o intuitivo e outras questões que podem ser colocadas. Mais uma vez, o Libânio salienta que a atividade principal do professor é sempre o ensino. Ensinar. Ensinar a aprender. Ensinar, muitas vezes, o que ele sabe, mas de forma empírica. O que é empírico? De forma não científica. Por exemplo, o que é o conhecimento empírico, para quem não conhece essa palavra? As pessoas do campo sabem a terra, qual tipo de terra é plantado, o tipo de semente. Ele nunca fez agronomia, mas ele sabe pelo empírico, pelo dia a dia, pela experiência. Mas se você perguntar para ele por que essa terra vermelha dá certo com aquela semente, por que essa terra mais escura só pode ser colocada aquela semente, etc., ele não vai saber explicar cientificamente. Um agrônomo que fez agronomia, ele vai saber explicar. Mas o que está lá faz a mesma coisa, faz. Então, o conhecimento científico vai ajudar em quê? Vai mostrar para ele o além. Como melhorar essa técnica, como não perder muito da sua plantação, vai acrescentar o conhecimento de vida que ele já tem. Assim como acontece com a agronomia e o homem do campo simples, acontece na vida, acontece numa aula de história. Esse menino não sabe de nada, ele não tem história de vida? Tem. Acontece na aula de geografia, ele não mora no espaço geográfico? Ele não vive aonde tem geografia? Sim. Acontece nas exatas, esse menino não trabalha com números o dia todo? Trabalha. Ele conta. Ele pode contar os passos, ele pode contar quantos pães ele teve que dividir para tomar café da manhã, aquele que, graças a Deus, tem. Ele pode contar quantos pares de sapato ele tem, ver que falta muito, muitas vezes ele só tem um. Ou seja, matemática está no dia a dia. Seja para cima ou para baixo, a matemática está aí. E aí, sucessivamente, as outras disciplinas. Por quê? Porque o professor está ali para ensinar, mas ele não conseguirá ensinar se ele não tiver uma boa didática. Eu acho que você já assistiu aula, como eu também já assisti, aonde o professor falou, e você disse assim, não aprendi nada. Espero que não esteja sendo agora, porque se for, me manda um zap para me estar melhorando também, viu? Não aprendi nada. Ou seja, o professor trouxe eu já passei por aulas assim também. O professor trouxe um bocado de informação, mas não ficou o aprendizado. Pode ser que naquele dia eu não estava tão bem, eu tinha passado alguns problemas, mas na maioria das vezes, entenda, é a didática, é a comunicação, é a voz, é o jeito, é a empatia, é o modo como coloca os exemplos. É tanta coisa, é não me chamar para a aula, é não dizer, ei, você que está aí na câmera me assistindo agora, presta atenção aqui, ó. Presta atenção na didática. Didática é quando você me olha e entende. Você entendeu? Você compreendeu que é necessário estabelecer um processo de aprendizado entre eu, que estou aqui na frente, e você que está sentado? Preste um pouquinho de atenção a mim, senão depois você vai dizer que não entendeu, e você busca estabelecer um processo. Isso é didática. Eu sento na minha cadeira, dou minha aula. Quem quiser prestar atenção, que preste. Você tem o direito de fazer esse tipo de aula também. Mas será se vai ter resultado? Então, vocês sabem, se não tiveram experiência de sala de aula ainda, vão saber. Cada sala de aula é um universo diferente. É uma caixa de surpresas que você vai ter que ir descobrindo qual o processo didático adequado. Tá bom? Vamos para frente? Ainda sobre esse aspecto, diz o seguinte, a compreensão desse fato aqui
Desculpe, tem uma questão da faixa etária aqui que eu acho interessante colocar para vocês. Fizemos essas considerações para mostrar que a educação é formada de múltiplos aspectos, eu já coloquei, não é isso. Deixa eu ver. Aqui. Esses aspectos estão carregados de significados sociais que se constituem na dinâmica das relações humanas entre adultos e crianças, jovens, idosos, homens e mulheres. Isto significa que são os seres humanos que, por meio das suas diferentes relações com o mundo, dão significado às coisas, às ideias, às ideologias, às opiniões. A compreensão desse fato é fundamental para a organização e encaminhamento da prática educativa. Ou seja, se você não compreender, vocês têm muitas disciplinas que eu nunca tive na licenciatura para compreender, ou têm ou ainda irão ter, qual tipo de conteúdo deve ser dado com o tipo de ano. Essa criança tem tantos anos, qual é a linguagem que eu devo usar com essa criança? É uma linguagem mais corporal? É uma linguagem mais gestual? É uma linguagem mais na oralidade? Esta criança, nesta idade, ao se relacionar comigo, que sou adulto, de que forma ela aprende? Isso é didática. Se você me colocar numa sala de ensino infantil, eu vou ser uma vergonha. Eu lembro que quando eu dei aula no 5º ano, só foi uma vez, a coordenadora me chamou e disse: professor, o senhor é um bom professor, mas para eles a didática está truncada. E ela me deu algumas dicas ali muito boas. Eu não sou pedagogo. Eu precisava de uma pedagoga para me dizer: sorria um pouco mais, né? Dê uma brinque um pouco mais, sente com eles no chão, saia da cadeira, se enturme, né? Tira uma selfie com eles quando termina a aula, já tinha celular, deixa eles um pouco mais à vontade, às vezes até conversar um pouco com um colega e depois deu uma risadinha mandando eles parar. Ou seja, você está dando aula para crianças, professor. Não está no ensino médio. Respira e procura melhorar a tua didática. Leonor, o nome da coordenadora. Que maravilha. Melhorei, depois fui elogiado por ela. E os meninos, quando chegaram lá no Ensino Fundamental 2, tínhamos uma ótima amizade. E foi uma das melhores turmas que eu dei aula na vida, no 7º, 8º e 9º ano. Foi uma experiência linda no 5º ano. Então, é assim que nós vamos crescendo. Você não sai da faculdade pronto. Terminei a faculdade, estou pronto. Está pronto teoricamente, se você estudou, leu os módulos, fez realmente, assistiu às aulas, não enrolou o conteúdo, se você realmente se dedicou um pouco mais nas leituras, em assistir aulas, em discutir nos fóruns, você fez o algo a mais que tem que ser feito. Então, teoricamente, você está pronto. Agora, você precisa, como qualquer um, não é só você, é eu, é qualquer um que saia da faculdade. Você vai precisar compreender na prática, lembrando-se da didática, os processos do aprendizado. Entende? Vamos avançar um pouquinho mais. No capítulo 2, nós vamos ver um pouquinho da história da didática. É bom trabalharmos um pouco de história. E aí nós temos o seguinte: o direito de todos à educação decorria de uma organização social que se opunha ao antigo regime e era representada de uma nova classe que se consolidara no poder. Para garantir a construção de uma sociedade democrática e superar, deixa eu ir direto nos pontos que nós queremos referindo à didática mesmo. Pronto. Só mediante as instruções de uma cultura letrada era possível transformar os súditos em cidadãos, redimindo os homens de seu duplo pecado histórico, a ignorância, a miséria moral e opressão e miséria política, é o que diz o nosso querido historiador Gadot. Nesse contexto, Saviani, que é mais próximo da pedagogia para vocês, afirma que a marginalidade era identificada pela ignorância. É marginalizado na nova sociedade aquele que não é esclarecido. Assim, a escola surge como uma cura para a falta de conhecimento e, como tal, é apontado como solução para o caso da exclusão. Para isso, ela deveria promover a igualdade por meio da instrução, da transmissão, dos conhecimentos acumulados pelos homens
ao longo da história da humanidade. Ou seja, a escola começa ainda no século XVIII, XIX, início do século XX, a ser o local aonde os indivíduos se reunirão, desde a sua tenra idade, ainda jovens, para aprender sobre a vida, sobre a sociedade, sobre como elas vivem, sobre suas relações, seus números, seus anseios, seus erros, seus aprendizados. Escola, gente, ela ficou meio científica e não há nenhum problema nisso, porque sempre ela teve esse viés científico, mas escola é aonde a sociedade se relaciona no seu modo mais completo. Eu tendo aula de mestrado mês passado, aliás, este mês, uma colega que estava dando aula no mestrado, ela dizia o seguinte: com todos os problemas que a escola tem, ainda é o espaço mais inclusivo que nós temos. Lá tem bullying, tem, lá tem problema, tem, lá tem perseguição, tem, lá tem racismo, tem, lá tem todos os problemas que existem fora da sociedade. Por quê? Porque a escola não trabalha com outro produto, trabalha com a sociedade. Então, se na sociedade tem ignorantes, presunçosos, pessoas do mal e blá, 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 na escola vai ter. Porque a escola é um recorte social. A escola é um recorte da sociedade. Tudo que existe na sociedade teremos também dentro da escola. Os mesmos sofrimentos, as mesmas alegrias. Então, a escola ela foi pensada para que nesse espaço que nós fazemos um recorte e colocamos um grupo de crianças, adolescentes ou jovens lá, eles possam interagir entre eles, uma devida mediação sua e minha, sobre os assuntos que estão relacionados à história, à geografia e tal. Só que esta mediação e troca de conhecimento aluno-professor, ela precisa ser de forma clara. Por quê? Porque ela vai tocar em miséria, opressão, política, ela vai falar de remidos, redimidos, perseguidos, ela vai falar de cor, de raça, ela vai falar de política, ela vai falar de corrupção, meio ambiente, ou seja, tudo que esse aluno precisará discutir enquanto ser humano, a escola se propõe ao papel de ensinar. Ensinar. Saviani é muito feliz quando coloca que a escola, nesse quesito, ela é o espaço que procura produzir uma certa igualdade. Naquele espaço, ela busca produzir a equiparação do conhecimento. Nem sempre consegue. Mas esse é o foco, que a metodologia, que a didática aplicada, que a contribuição do professor para esse grupo seja mediar estes conhecimentos que estão no livro, na vida dele e na sociedade, e fazer com que, através da sua didática, essa criança se abra para o mundo, crie horizontes, crie metas, objetivos, seja protagonista da sua vida e tenha opiniões. E isso foi delegado inicialmente para vocês, pedagogas. Inicialmente, vocês dão o primeiro passo que essa sociedade precisa no que diz respeito a essa mediação e troca de conhecimento. É vocês que dão o primeiro passo. É vocês que dizem as primeiras palavras. É vocês que dizem quais caminhos primeiro. É vocês que fazem com eles as primeiras discussões. É vocês que trabalham com eles os primeiros questionamentos. Por isso, a gente precisa aplaudir os pedagogos e pedagogas. Porque a responsabilidade inicial dessa sociedade que caminha, que precisa aprender, que precisa indagar, questionar, interpretar, ela está na mão de vocês. Vocês são os primeiros docentes, professores, que dirão a esta sociedade por onde e como ela tem que pensar, sobre o que ela tem que questionar, sobre o que ela precisa opinar, em que precisa estar os seus olhos e a sua preocupação social.
Qual respeito eles têm que ter por quem? Por todos e para com todos. Então é necessário que tenhamos uma boa didática, que vocês da pedagogia tenham uma boa didática, para que tudo isso fique muito bem arrumado e a criança consiga. Claro, repito, eu não estou tirando aqui os problemas que vocês terão, mas eu sei muito bem que muitos aprenderão com vocês. Muitos. Muitos. A escola que aqui estamos apontando adotou a didática da pedagogia tradicional para dar conta das suas funções. Nesse momento, você deve estar se perguntando, por que deve estudar uma teoria ou método didático do passado que nem se aplica mais? Justamente porque, caro aluno, esse modelo ou paradigma educacional ainda é utilizado e não foi superado em muitas escolas. Cabe ressaltar ainda que um método não influencia apenas na escola. De acordo com Barron, os paradigmas ou modelos escolares influenciam as organizações familiares, religiosas e sociais. Ou seja, vamos dar uma parada aqui para você compreender. O nosso querido aí, o Barnes, ele diz o seguinte: a escola, ela modifica sociedades. A escola influencia. A escola sofre influência da família, do bairro e de lá? Sim, mas a escola muito mais influencia. Há uma idade, principalmente a idade que vocês dão aula aqui na pedagogia, em que o filho ouve mais o que a professora diz do que a mãe. Não, a minha professora disse que é assim. A mãe está dizendo que não, mas ele disse que a professora falou que é assim. E pronto, não diga nada contra ela não, viu? Tamanho é o peso que tem a professora e a escola. A criança compreende que o que ela ouve da professora merece ser escutado, merece ser respeitado. Que bom. Claro, muitas vezes isso vai entrar em choque com o que a mãe diz. E aí eu não vou entrar aqui na discussão, cabe a esse menino ouvir a mãe ou o professor? Cabe a esse menino ouvir sua família, na minha opinião, claro. Mas quando essas famílias caminham junto com a escola, isso tende a diminuir os impactos. Porém, o que é ressaltado aqui é o peso da influência da escola. A escola tem influência nas organizações, nas famílias, religiões e etc. Na realidade, não, esse eu não quero trabalhar, porque eu já vai tocar em coisas que eu já disse. Dito isto, podemos retomar nossa reflexão a respeito da didática tradicional. De acordo com essa teoria, o professor é considerado o centro do processo educativo, sua função é transmitir o conhecimento. Nós já falamos que não, mas eu faço uma ressalva sempre que eu escuto esse parágrafo. Em que? E aí você pode discordar à vontade, não tem problema. O professor não é o centro do conhecimento, mas o professor detém o conhecimento. Eu não sou, eu sou da didática de que os alunos têm conhecimentos que eu preciso estar atento, ouvir. Mas eu rejeito a didática que diminui o professor a nada, a praticamente uma pessoa que está ali apenas para mediar o que o menino sabe com o que o mundo sabe. Não, eu discordo. Eu prefiro outros pedagogos que caminham por outro viés. Você não é o único detentor do conhecimento, isso é ultrapassado, com certeza. Mas você que se formou, detém sim os conhecimentos teóricos e pedagógicos daquilo que você vai ensinar. E o seu aluno precisa prestar atenção a você, porque você detém esse conhecimento. Agora, você não prepotente e presunçoso está aberto para os conhecimentos que são produzidos na sua sala. E agrega-os à sua aula, ao que você aprendeu na faculdade, e aí você caminha tranquilamente, sem nenhum problema. Então, acredito que precisa haver um equilíbrio dessas duas escolas de pensamento. A escola que diminui o professor a apenas um mediador, e a escola que coloca o professor como se fosse uma superpotência maior do que o Google, e é ele que tem tudo e todas as coisas. Não. Eu acho que há de ter um equilíbrio. A figura do professor precisa ainda ser respeitada, segundo o meu entendimento, como alguém que o aluno precisa olhar para o professor e ver que ele tem conhecimento para me dar.
ele conhece sobre o que eu quero aprender. E este professor precisa olhar para mim e ver que eu também posso contribuir com a minha história de vida, com o meu bairro, com aquilo que eu aprendo, com a minha cultura. Então, essa junção é importante. Eu acho que diminuir qualquer um desses dois fatores é prejuízo, mas eu respeito. Já tenho vários amigos que entendem diferente, acreditam que o professor, mesmo formado, ele não é aquele que detém nada, ele apenas está ali para intermediar conhecimentos de aluno para alunos. Eu acho isso um prejuízo. Porém, falo, respeito, tá bom? Mas aquilo que é tradicionalismo realmente não existe. O professor só é só vê o aluno como um depositário de informação? Também não. Isso é ultrapassado, tacanho e arrogante. Mas essa troca de visão, eu vejo que você tem e pode agregar aula, e você percebe que eu me formei para isso. Então eu sei o que eu estou fazendo. Eu acredito que esse respeito e esse olhar do aluno para o professor também é necessário. Como equilibrar isso? Às vezes é difícil, mas é possível. Ainda me encontro em sala de aula e sei que é possível. Tá bom? Neste ambiente, o papel do professor é apresentar o conteúdo para os seus alunos, já vimos que isso é ultrapassado. Para ensinar, o professor deveria repassar as informações para o aluno, da mesma forma que encontrava nos livros, já vimos que isso é ultrapassado, entende? O livro não é algo pronto em si, é apenas um roteiro. O professor deveria ser severo e rigoroso, mantendo um diálogo objetivo e profissional com os discentes. Claro, gente, tudo isso aqui é ultrapassado. Está comprovado cientificamente. Os professores que não estabelecem uma relação de amizade com a sua turma, seja no infantil ou no superior, em qualquer grau escolar, professor que fica só eu aqui e ele lá. Entra, boa noite, bom dia. Ah, não me chamem de tia, me chamem de pró. Não há problema de você querer ser chamado de pró. Beleza. O problema é quando você exige isso para se afastar da sua turma. Como professor, eu te digo que as amigas que eu tenho que fizeram isso voltaram atrás. Ah, mas o aluno não é. Eu não sou. Ele não é meu sobrinho, não, para estar me chamando de tia. Entenda. As crianças não. Eles precisam de referência. Respeito se você quiser continuar afastando-se e mantendo seu espaço cá. É uma decisão que cada professor tem que tomar. Você não é obrigado a seguir o que eu estou dizendo. Eu estou apenas dando uma aula e dizendo o que eu acredito, tá bom? As colegas que eu tive e nas palestras de educação que eu tive já, todas as escolas que produziram esse afastamento da professora pedagoga da turma para que houvesse um melhor aprendizado, pecaram. Caíram em miséria. O que elas estão fazendo agora é trazendo esse profissional para perto da turma. Porque está comprovado, é necessário empatia, abraço, muitas vezes, se possível. É necessário produzir um relacionamento de amizade. Da sua forma. Cada professor tem sua forma, mas né, a didática da amizade, do relacionamento, da troca de informações é a melhor, é a mais comprovada como eficiente. Então, professores que se encontram ainda com aquela cabeça de eu no meu lugar, ele nos deles. Ele vai dar a aula dele, vai ganhar o dinheiro dele, vai ser professor como ele interessar, mas segundo os dados, a produção didática dele vai ser menor do que o outro, que é mais aberto a amizades e a conversas. Tá bom? Fecha o parêntese. Tá encerrando aqui a nossa aula. Diante dessa postura do educador, não fica difícil definir o papel do aluno. O aluno paradigma tradicional é um ser passivo e receptivo. Isso aí nós já falamos sobre isso. As avaliações são generalistas, né, na escola tradicional. Embora hoje nos pareçam absurdos, castigos físicos eram recursos. Então, essa didática tradicional
Qual era a didática tradicional para você compreender que a sua apostila está falando? O professor é retentor do conhecimento e o aluno é um depósito. As provas são somente busca de informações que o aluno decorou do livro. O aluno ele vai ficar com a cabeça para a parede, ele vai copiar 1000 vezes o nome dele. Esses castigos psicológicos e às vezes até palmatória físicos, eles perderam a dinâmica e a graça. Então, a didática avançou para a humanização do conhecimento. Nós não somos formados para castigar alguém porque não quis aprender. Eu acho que foi nessa turma que eu falei. Nós somos formados exatamente para ensinar, ou muitas vezes mais para ensinar, quem não quer nada. E aí recorrer a castigos físicos ou psicológicos, isso além de crime nos dias atuais, é antiquado, ultrapassado. E já provou não ter muito efeito. Então, quando você estabelece, entenda, eu já tive turmas bagunçadíssimas, muito bagunçadas. Turmas que tinham professor que não conseguia dar aula nela. E eu entrava e dava aula. Eu sou melhor? Nunca fui. Nem pretendo. E de longe não sou do que os meus colegas. Mas eu sempre busquei estabelecer uma relação de amizade. Algumas vezes nessa turma, sabe o que é que eu via? Ô, professor Anderson, eu não gosto muito de história não, viu? Mas a gente gosta do senhor. Ó, galera, faz silêncio aí, por favor. Vamos ouvir o professor? Ele é brother, é amigo. Alguns gostavam de história e muitos ouviam por amizade. Lanchava com eles muitas vezes, tocava, às vezes jogava bola com eles na quadra da escola. Então, a amizade, o companheirismo, a afetividade, o ombro amigo, o ouvido aberto para escutar, muitas vezes produz mais possibilidades didáticas de aprendizado do que os castigos físicos produziam. Muito mais. É contra isso que a apostila está combatendo, para você não ter uma didática ultrapassada, decorativa, depositária, apenas instrutiva, não humanizada, não empatizada. É isso que a apostila e eu aproveito e endosso. Desejo que você não seja esse tipo de profissional. As aulas tradicionais baseavam-se na exposição daquele professor. O produto assegurado, eu quero ir lá para o finalzinho, para nós encerrarmos aqui a nossa aula de hoje, dizendo o último parágrafo. Deixa eu ver. O último. Tudo que tem aí para cima, de alguma forma, nós já demos uma boa pincelada. Segundo Berles, as críticas formuladas à escola tradicional a partir do final do século XIX foram aos poucos dando origem a uma outra teoria da educação. Essa teoria mantinha a crença no poder da escola de garantir a equalização social e, dessa forma, poderia corrigir o fenômeno da marginalidade. Se a escola tradicional vinha se demonstrando inadequada para tal função, uma escola com características opostas poderia ser eficaz. Toma corpo, então, uma ampla reforma do ensino baseada na concepção da didática escolar novista. Escola novista ou nova escola ou escola nova. Então, a nova escola ou didática escola novista ou didática da escola nova, ela vai buscar outros caminhos. Ela vai sair desse paradigma de super professor de um lado, miniatura do outro, informação, exposições gigantescas com nenhuma discussão, nenhum debate. Ela vai buscar novas didáticas, novos caminhos. E aí a nossa próxima aula que nós vamos dar para vocês, se possível amanhã, ao vivo. Tá bom? Obrigado pela paciência. Desculpe mais uma vez qualquer coisa. Espero estar contribuindo com a sua, com o seu crescimento pedagógico,
e como professor. Beijo e abraço em vocês. Tamo junto.